Olá, boa noite. Eu sou Ailton Cardo, sou professor em algumas universidades e trabalho em coordenação na área de educação técnica. Sou formado em filosofia, pedagogia, psicologia, pós-graduação em psicopedagogia, 2 vezes, né, clínica institucional, e teoria psicopedagógica, além de teoria da psicanálise e formação em psicanálise, mestrado em ciências políticas e seguindo aí para um doutorado na linha também de diversidade e direitos humanos, né, aqui na USP. Eu recebi 3 perguntas e a primeira delas é se eu sofri alguma espécie de discriminação quando vim para São Paulo, né? Vim para cá em virtude das situações que envolviam a empregabilidade no estado que eu morava, no caso que é a Bahia, e realmente sofri a discriminação natural, que não deveria ser natural, né, mas diante de isso ter se tornado uma média, né, o que acontece na média social dos nordestinos, acabei sofrendo sim. A gente passa por situações de... Primeiro você sofre uma segregação cultural, né? Você não é daquele ambiente, não está pertencente àquela cultura, àquele grupo, então até você descobrir todos os elementos que envolvem a ligação social que está dentro daquele grupo, você fica um pouco excluído, você fica segregado, né? Até você ambientar-se e envolver-se com o fator cultural. Após isso, vem a curiosidade natural de qualquer ser, né, em querer saber aquele que é o objeto estranho. E no caso, o objeto estranho era eu. Né? Muita gente aproximava nos trabalhos, dentro da instituição de pesquisa, né? E costumava sempre vir com os trejeitos e brincadeiras relativos à questão da baianitude, baianidade, e você explicar que os aspectos que envolvem a cultura, na verdade, eles estão ligados a um processo de colonização, né? Os aspectos que envolvem a fala, ela também envolve a questão da fonética, está ligado a um aspecto de influência de outras culturas. E você tentar desmistificar as questões que envolvem os elementos de uma baianidade, né, como por exemplo, baiano é preguiçoso, você tentar explicar que aquilo na verdade é uma discriminação, um preconceito por conta de uma ausência de conhecimento daquela pessoa que tem aquela prática, leva um tempo. Então, inicialmente eu tive sim, né? Comparando meu currículo com o dos meus colegas, eu sempre percebi que as oportunidades de melhoria, de equiparação, de salário e tal, sempre estava primeiro com os outros, depois vinha para mim, né? E prova disso era que quando se comparava os currículos, eu percebia que haviam colegas que tinham unicamente uma formação totalmente fora da área e ia trabalhar em certas situações, né? E você falava, o que acontece de errado para que eu não esteja executando a minha função dentro da minha área? E você acaba descobrindo que, na verdade, aquele tipo de segregação, ela não é meramente algo relativo ao social, ao aspecto cultural ali dentro, mas é todo um conjunto que engloba a questão que está por trás da discriminação. Já como dizia Foucault, né? A linguagem ela é o elemento inicial e final para as questões de segregação. Então eu percebi assim que o fator de ter um sotaque arrastado, um sotaque que era um pouco diferente do que é o sotaque paulistano, que eu não sei nem se isso deveria ser
observado, já que em São Paulo o sotaque da pessoa de classe média alta, do centro, região oeste e sul é diferente daquele da zona leste e norte dos subúrbios, né? É uma cidade de contrastes e de segregações, né? Teorizando até o que Castell fala, né? Sobre a questão da sociedade englobada em redes. Mas respondendo à primeira questão, sim, sofri a discriminação por isso e também pela questão da própria fonética da voz, né? O fato de ser gay faz com que você tenha essa voz mais malemolente, não só pela questão da baianidade, né? Porque por trás também de um outro fator que agrega essa questão da linguagem, existe também as formas fonéticas que estão nesse universo que é o universo gay, homossexual, LGBT, né? Então, por muito tempo, eu me enganei pensando que havia a influência muito mais da sexualidade do que do fator regionalístico. E não, é o fator regionalístico que é o determinante nas questões que envolvem a segregação, né? E isso é presente em todas as escalas, em todos os níveis sociais, né? E em todos os níveis intelectuais. Outra pergunta também que me foi feita foi a questão de como foi o convívio, né? Eu percebi que, inicialmente, o convívio entre aqueles que eram, digamos, que tinham uma classe que estava num patamar social menor do que o meu, e conseguia identificação, porque geralmente havia sempre uma proximidade, com meu pai, com meu irmão, com meu tio. Por que isso? Porque havia uma migração nordestina de lá para aqui para o sudeste, né? Então há uma identificação. Porém, nas classes mais abastadas, nas classes que eu chamo classes dirigentes de um estado, já não havia tanta identificação, né? Por exemplo, uma vez eu fui para uma reunião de maçonaria como convidado, né? E o que aconteceu lá? Aquele grupo social extremamente fechado, até antes de abrir minha boca, estava tudo muito bem. Fui apresentado a todo mundo, né? Até que chegou a vez de começar a conversar sobre um tema que envolvia a minha pessoa, porque eles estavam discutindo isso, né? Inclusive foi uma reunião aberta para familiares. Quando eu abri a boca que comecei a falar, de repente veio o oxi, sabe, as questões que envolvem o nosso regionalismo. Eu percebi que havia algo estranho, né? Havia uma certa discriminação, a segregação mesmo, uma separação. Este sujeito é diferente da gente. E o tratamento que eu recebi inicialmente foi diferente do tratamento final, né? Sendo que isso tudo em menos de 2 horas. Então, é impossível dizer que não há uma segregação, né? Hoje, eu trabalho como prestação de serviço também na seleção de currículos e numa empresa de turcos. Curioso que ninguém falava inglês dentro do grupo que eu fazia parte, aquele inglês bem arrastado, né? E aí teve uma reunião com um dos turcos e eu percebi que ele estava tendo uma dificuldade de comunicação e eu parei a reunião e fui traduzir para o pessoal
para os colegas, né, ao pé da letra aquilo que ele queria falar, né, aquilo que ele queria dizer. E eu percebi em alguns dos colegas um grande impacto, um grande choque, principalmente aqueles que não estavam envolvidos diretamente comigo, né, que me conhecia por nome ou por ouvir falar. E aí o rapaz, o turco, conversando, ele falou: você fala diferente. Por quê? Eu fui tentar explicar para ele o que era a questão do Brasil, as questões regionalísticas, a diferença entre os aspectos culturais, da linguagem, né? Aí ele falou: curioso que isso existe em todo lugar do mundo, até dentro da Turquia, que é um país comparado ao Brasil muito pequeno. Ele estava falando que, por exemplo, os do norte são muito mais segregados do que os do sul, né? Numa relação de emprego, por exemplo, numa cidade como Istambul, que é gigantesca, né? Então, assim, não tem como nós dizermos que a linguagem, ela não é um elemento segregador. Ela é um elemento de seleção, desde o momento de incursão do sujeito dentro de um grupo até o momento de definição deste sujeito como elemento participativo do grupo e até a função dele dentro do grupo, né? Até o desligamento dele, eu falo que existe a questão da linguagem, sim, né? Basta nós vermos as novelas, né? Sempre os papéis são dados, na sua maioria, aos artistas cariocas, né? Ou então aos artistas paulistas que têm uma convivência com um sotaque muito mais parecido com o carioca. Aquele paulista que é de lá, do interior, da região de Barretos, você vê que ele não tem um envolvimento muito grande, né? E aí na própria processo de construção da personagem, você vê que, por exemplo, se está tratando de uma novela que se passa na Bahia, os artistas são a sua fonética, ela é carioca, né? É preciso desconstruir e reconstruir um novo aspecto fonético que não é o sotaque baiano, mas usa algumas derivações para poder se fazer o personagem. E muitas vezes não há nenhuma identificação cultural com o que a gente é, né? E isso acaba também construindo algumas relações de preconceito. Por exemplo, sempre me perguntaram assim: em Salvador é uma cidade que só tem candomblé, né? Eu falei: não, Salvador no Brasil, das capitais, é a que tem o maior número de grupos evangélicos no Brasil. É a maior quantidade de igreja evangélica no Brasil, em termos de capitais. Geograficamente, ela está em Salvador, né? Os grupos sociais de matriz africana, eles estão segregados em guetos, né? Digamos assim. Eles são segregados em polos regionalizados dentro de uma cidade. E daí, para você tentar desconstruir isso, uma visão que é preconceituosa, é muito difícil, né? Exige um processo, primeiro, que o outro ele tem que aceitar, né, a informação que tu tá dando, e muitas vezes tu não tem tempo para isso, e não é o momento deles, eles não querem, simplesmente não querem, não vai me somar nada, então para que eu vou saber dessa informação, né? E o outro elemento é que você tem que tentar desconstruir isso para que possa desconstruir padrões comportamentais, né? Como, por exemplo, se você vai no sul do Brasil, você é totalmente distanciado socialmente do que é aquilo ali. Não por uma questão de identificação sua, mas o próprio grupo social não permite que você adentre a cultura. Você, ainda que seja um turista, um admirador, um observador, você tem que estar distante, né? A não ser que tu passes a usar o sotaque, né? Quando tu passa a usar o sotaque, aí você começa a ter inclusão dentro do grupo, né? Então você tem que se desconstruir para reconstruir, ou se ressignificar para poder pertencer a um grupo, né? E isso aconteceu comigo, e isso acontece com
todas as pessoas e todos os baianos, né? Se você conversar com um baiano, você vai perceber que todo baiano está ligado um ao outro aqui na região sudeste, né? Porque é preciso se agrupar para conseguir sobreviver. E a linguagem e a fonética, a questão da linguística, ela é o polo de ligação entre estas pessoas. Não é o aspecto do conhecimento, não é o aspecto da cultura no relativo à ancestralidade em si, mas sim é o aspecto da construção do sujeito a partir da linguagem, né? Espero poder ter ajudado.